Se a Dilma tá dando problema. Gente, vocês me ouvem? Pô, ficou bacana agora. Melhorou? Bom, bom. Bem nisto. Ah, que bom. Tá, deixa eu só voltar pra janela certa aqui. Eu pedi pra gravar agora a aula, eu tinha esquecido, acho que foi o Diego que lembrou, obrigado. Que isso? É a Dilma. Estamos, estamos comemorando aqui alguma coisa. Bebe. Papai ama demais, nenê. Então, gente, me digam vocês o que que vocês acharam relacionando realmente com a nossas aulas sobre a ideia de Constituição. Vocês acham que tá certa essa frase e se tá certa, por que estaria certa? Ou se estiver errada, por que que tá errada? Alguém se habilita? Então, Robson, a gente já decidiu sobre isso. A gente teve um plebiscito em 94 sobre isso. Isso. Alguém se arrisca a fazer essa análise jurídica, não política? Sem nem comentário. Não, vocês são estudantes de direito, vocês. Ô, Rinaldo, a pergunta é aquele posicionamento, aquela frase do Bolsonaro, que ele falou, eu sou a Constituição, como se ele estivesse, como chefe do Poder Executivo, estivesse incorporando a própria Constituição e, enfim, ignorando o parágrafo segundo, o artigo 2º da Constituição, né? Ao meu ver. Ele é doido. Tem um vídeo, Rinaldo. Eu não vou procurar Eu, agora porque, enfim. eu acho que ele não é a Constituição, ele sim, juridicamente, que, claro que é a grosso modo, né? Como executivo, né? Ele é o executivo, ele não é o que vai criar, né? O que. Sei, mais ou menos por aí. Então, a Constituição, no seu artigo 2º, ela define, lembra, a separação dos poderes. A gente tem três poderes. O poder, a Constituição, ela não está sobre um determinado poder. Ela constitui os três poderes como uma forma de atuação do Estado, né? Então, o executivo seria um dos poderes. Na verdade, por ser o chefe do executivo, ele não seria a personificação da Constituição. Na verdade, ele está exercendo um cargo dentro dos limites estabelecidos pela própria Constituição e, portanto, ele não pode fazer qualquer alteração, enfim, na Constituição da forma como ele bem entende. Tem os processos delimitados para isso, a própria Constituição define. E essa personificação na Constituição, a gente lembra imediatamente dos estados em que a gente tinha as monarquias, né? Então, o monarca, ele era a fonte constitucional, as ordens do monarca, né, as deliberações dele tinham força normativa constitucional, ainda que naquela época não se falasse nisso. Mas ele era, então, a centralização dos três poderes. Então, um chefe do executivo falar esse tipo de frase é um absurdo porque atenta contra a própria Constituição que lhe confere poderes, né? Ah, Robson tem medo da perseguição política, meus comentários seria repesar. Orivaldo, não ouvi nem vi, mas o caso ele tenha dito está equivocado, pois o poder é uno, sendo distribuído em funções. Está certo, Orinaldo? Oi, Rosana. O presidente teria dito que. Teria dito não, ele disse num vídeo. Eu sou a Constituição. Aí
enfim, falou, não me lembro mais o que falou. Mas essa frase me marcou, assim, porque eu fiquei lembrando das aulas de teoria da Constituição, né? E sobre o que a gente já trabalhou aqui. E se seria certo ou errado esse tipo de frase dele. Enfim, essa é a minha análise e acredito que vocês também corroborem com esse entendimento. Na última aula, o Orinaldo até me chamou a atenção lá pelos comentários do YouTube, aula de teoria Professor, da Constituição. Oi, sobre o que o senhor está falando, assim, sim. não querendo falar de partido, nem de Uhum, política, nem nada. Mas, assim, a Constituição, ela é um poder, né? A Constituição, ela tem o seu poder. O exercício tem o poder constituinte. Ou seja, quando ele falou que ele é a Constituição, eu vi o discurso do presidente, ouvi, e ele deu a entender que ele quer se colocar como ele sendo dono de tudo. Ele tem o poder, ele faz o que quiser, ele que manda, e dane-se, digamos assim, é um poder autoritário, é o poder que ele vai direcionar da forma que ele quer, tá? E aí, o que acontece? Isso realmente deixa a gente um pouco triste, porque a fala do presidente deveria ter sido uma fala mais sutil, no sentido de, realmente ele tem um poder, mas ele tem um poder limitante, ele tem um poder limitado. A Constituição, a nossa Constituição, ela é um poder, de supremacia, são normas, né, que sim. nos protege a ele, a todo mundo. Então, ou seja, eu achei que ele foi muito feliz com as palavras, e como a Marisa disse no início, sem comentário, porque realmente, oh, meu pai, é complicado. Então, quanto a isso, eu achei que ele foi infeliz com as palavras, e eu não vejo que ele seja a Constituição. Eu acho que na hora que ele falou isso, ele queria se colocar como o poder. O homem que tem o poder, que pode fazer o que é mandar tudo, que não é o caso, né? Então, a própria Constituição, ela confere esses limites, assim, né? Ô, Rinaldo, eu não tenho, mas assim, se tu der um Google, tu consegue encontrar esse vídeo, cara. Realmente, assim, não procurei, eu vi em noticiário, né? Então é isso, gente. Eu lembrei desse episódio e lembrei de vocês e queria comentar até para saber a opinião de vocês enfim, de uma forma ou de outra isso toca no nosso assunto diretamente, né? Porque sempre que a gente fala em direitos fundamentais, a gente está falando também em democracia, em direitos democráticos, né? E quando a gente fala em democracia, a gente está falando em direitos que são do povo, né? Em formas de defesa e de progresso do próprio povo. E se a gente tem limitadores que vêm da esfera do legislativo, executivo, do judiciário, eu acho que deve ser sempre objeto de questionamento nosso, né? A gente não pode aceitar isso calado, porque, assim, as democracias e a democracia brasileira, ela é muito frágil, né? A gente vive em ciclos democráticos e antidemocráticos a todo tempo. Isso vocês expuseram muito bem nos seminários de história do constitucionalismo brasileiro, abordando quais constituições foram frutos de golpe, quais foram golpeadas, enfim. A gente vive isso no Brasil. Então, por exemplo, quando o Orinaldo me chamou a atenção lá nos comentários no YouTube, falando que não queria ser doutrinado e tal, eu fiquei preocupado, porque, na verdade, assim como a gente trabalhou em história das constituições, a gente está trabalhando em direitos fundamentais a formação. Então, quando a gente fala de liberalismo e do pensamento liberal como a célula, né, que originou os direitos fundamentais, que foram aí a primeira parede, né, para a arbitrariedade do Estado, a gente também fala dos direitos sociais e das lutas socialistas que tiveram seu mérito. Ou seja, a gente tem as duas correntes de pensamento que hoje estão muito em voga e as pessoas se batem, se degladeiam terrivelmente sobre isso. O que é certo e errado são os excessos, né? Certo é debater sempre. Agora, se em algum momento vocês se sentirem doutrinados, o que eu acho muito difícil, comentem e me chamem a atenção, mas eu não acho que fui em algum momento. Se fui, por favor, me chamem a atenção. Marisa, o professor no livro José Afonso, ele cita outras inspirações para a formação dos direitos fundamentais.
Quais outras, Marisa? Mas é isso, tá bom? Ele cita o cristianismo, Sim, sim, sim. ele cita o pensamento iluminista, também pode ser? Sim, sim, são obviamente fontes aqui. Sim. Foi uma coisa que a gente viu logo no começo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tarará, tarará. Foi logo falando dessa evolução, né? Evolução histórica. Primeiro, nessa inspiração nessa filosofia cristã, né? E aí depois vem essa pensamento iluminista, meio que já pensando numa estrutura, né? Aí depois ele ainda fala de novas fontes, que seria o Manifesto Comunista, a igreja numa visão mais humana e o intervencionismo estatal. Isso. Que aí já era aquele slide que a gente comentou sobre a crítica socialista ao regime liberal burguês. Que era o quê? Assim, olhando pelo retrovisor da história, a gente tem senhores feudais se transformando em capitalistas, ou seja, criando indústrias e precisando de gente para trabalhar nesses lugares. E quem era essa galera que foi trabalhar nesses lugares, nessas indústrias, que estavam se formando ali na Inglaterra? Eram os camponeses. Os camponeses foram sendo expulsos do campo, foram migrando para as cidades às margens dessas grandes indústrias. Então, foi esse êxodo rural, né, inicial. A galera foi morar em condições precárias, em casas que não eram as suas, né? E aí foram vários cortiços e casebres foram sendo montados. E aí tinha aqueles regimes de trabalho ininterrupto, praticamente, né? Alguém poderia enviar o link no grupo? Não sei. Eu envio aqui para vocês copiam lá, tá? Tá aí, ó. É só mandar lá. Boa noite. Sim. E aí foi nesse primeiro embate, né? Esses senhores feudais lutaram para ter seus direitos políticos e individuais para serem resguardados face a essa emergência deles, né? Nesse novo estado capitalista. E eles precisavam se impor ao rei, que já não era mais tão soberano assim, ou seja, eles já tinham um capital que era econômico e tinham um capital político também, tinham influência, e queriam ter direitos de propriedade, direito de liberdade, são direitos individuais ali da primeira dimensão que a gente vai estudar hoje. E aí no segundo momento já é quem? O opressor não é mais o monarca sobre aquela classe de senhores feudais que viraram os burgueses. Já são desses operários contra esses burgueses. E aí surgem os direitos sociais, né? Isso tudo a gente tratou na última aula. Mas então, tá certinho mesmo, Marisa. Mandou, tá certinho. E aí, é uma coisa que a gente vai estudar aqui como 5 dimensões, né, dos direitos fundamentais. Quando vocês chegarem lá em direito internacional, vocês vão ver não em dimensões, mas em outra esfera, mas também são 5 ou 6, se não me engano, mas são de direitos humanos. E a primeira dimensão de direitos fundamentais, ela se toca diretamente com a primeira geração de direitos humanos, que são em suma, esses direitos individuais, que a gente chama de liberdades públicas e direitos políticos. Ou seja, a gente garante que aquelas pessoas têm direito à cidadania, eles são cidadãos, e garante direitos básicos, como o quê? Ser proprietário de sua própria terra, de não ser espoliado, portanto, por um decreto do soberano, lá do rei, naquela época, e depois do Estado. A não ser para casos excepcionais em que é possível fazer isso. E aí essa discussão vem... Desculpa o barulho aqui. E essa discussão vem sendo amadurecida até que a gente chegou na Constituição, direito de propriedade, direito social, os fins sociais da propriedade, enfim, em que há sempre
essa ponderação, né? Então, os direitos fundamentais dessa primeira dimensão são esses direitos que marcam essa ruptura com do monarca, desse Estado autoritário, com essa classe que eram os primeiros a serem considerados cidadãos, que eram os burgueses. Então, foram os primeiros a conseguirem alçar essa classificação, né, de cidadão mesmo, e de ter esses primeiros direitos garantidos. Obviamente, nos Estados Unidos teve uma corrente muito mais, um efeito muito mais horizontal dessa igualdade, mas ainda assim, a gente, em alguns estados, queriam que continuasse, por exemplo, os regimes escravocratas, enfim. Essa igualdade, ela nunca foi e continua não sendo a ideal, né? A como deveria ser realmente. Tá bem, Shirley. Sem problema, tô gravando já a aula, tá bom? Vou mandar pro YouTube assim que me mandarem por e-mail. Então, por isso a gente fala que essa primeira dimensão, né, desses primeiros direitos que a gente garantiu, eles são essas liberdades públicas, que são as liberdades do indivíduo contra o Estado. É o indivíduo contra qualquer arbitrariedade do Estado. Tem como titular, então, o indivíduo e são oponíveis ao Estado. Robson, teria como acabar com a desigualdade, professor? Como? Isso é uma pergunta política, muito mais, né, do que jurídica. Como acabar com a desigualdade? E aí cada lado vai ter a sua forma de lidar com a desigualdade. Quando a gente fala nessas duas correntes de pensamento que a gente tratou aqui já nessa aula, ou seja, para o neoliberalismo, o liberalismo e para as correntes socialistas, são completamente distintas as abordagens. Então, o caminho é realmente muito complicado, muito complexo e não vai agradar a todo mundo, seja de um lado ou de outro. Uma das formas que eu vejo de minimizar é o que o Estado está fazendo hoje, por exemplo, com o auxílio emergencial, né? Em outros estados já está sendo tentado essa forma de renda mínima para o cidadão. E aí, vai dizer que o brasileiro é preguiçoso, não vai querer trabalhar. Vai ter gente fazendo tudo quanto é coisa com esse dinheiro. A gente está comprando comida, a gente está comprando cerveja, enfim. Aí são direitos subjetivos, né? É isso. Então são subjetivos. O que são esses direitos subjetivos? Cabe a mim, enquanto indivíduo, escolher quando eu vou exercer esse direito. Eu vou exercer meu direito à propriedade hoje. Eu vou comprar uma casa hoje e exercer esse meu direito à propriedade. Não cabe ao Estado dizer quando que eu vou exercer esse direito. Então, por isso que ele é subjetivo, né? Cabe ao indivíduo o seu exercício. Não cabe ao Estado dizer quando ele pode fazer isso. Na verdade, é completamente o oposto, né? Eu digo para o Estado quando que eu quero exercer esse direito. E aí as fontes que a gente encontrou lá no iniciozinho, né, onde a gente primeiro teve esses direitos garantidos, a gente já conversou também, Carta Magna de 1215, com os direitos processuais principalmente, o Habeas Corpus Act também na Inglaterra, Bill of Rights também na Inglaterra, e as declarações americana e francesa culminando aí com as revoluções do século XVIII. Isso. E aí já na segunda dimensão desses direitos fundamentais, o que a gente teve? A gente volta para aquela conversa que a gente estava tendo, né? De que havia então essa mudança, primeiro, dessa ruptura do Estado autoritário, né? Em que houve a emergência de uma nova classe, da classe burguesa, e agora são as pessoas que são oprimidas por essa classe burguesa, que alcançaram um status tal que exercem poderes supremos assim, sobre aquela população. Dizer quando a pessoa deve ter ou não lazer, por exemplo, é um desses superpoderes que existiam antes, né? Ou seja, antes da gente ter nosso direito ao final de semana remunerado, que todo mundo gosta de fazer qualquer coisa que seja do seu agrado no final de semana, as pessoas eram obrigadas a trabalhar segunda a segunda,
não existia descanso remunerado. Então, as pessoas ou trabalhavam ou passavam fome. Hoje a gente tem descanso remunerado, a gente pode ficar em casa sábado e domingo tranquilamente, ou metade do sábado e domingo inteiro, que a gente vai estar sendo remunerado também para o lazer. Porque qual foi a concepção? Poxa, as pessoas estão deixando de fazer as coisas que tanto gostavam de fazer, as pessoas estão ficando deprimidas, obviamente naquela época não tinha esse termo ainda, mas a qualidade de vida, da dignidade daquela pessoa, ela ia se deteriorando. Porque, obviamente, as pessoas trabalhavam em regimes de 18 horas, 20 horas, 22 horas, 24 horas, crianças trabalhando, crianças não tinham direito à educação. Então, tudo isso culminou com essa revolução social, assim, com as teorias socialistas, né? Rinaldo, podemos dizer que os Estados Unidos têm como essência esse direito de primeira dimensão? Então, na primeira declaração, na primeira Constituição, no primeiro texto base dos 7 artigos, eles eram basicamente os princípios de primeira dimensão. Acontece que a Declaração de Virgínia, como a gente viu na aula passada, ela ampliou. Ou seja, alguns estados disseram, olha, a gente só assina essa Constituição se vocês incluírem alguns outros direitos que vão além desses direitos de primeira geração. E aí criaram as 20 primeiras emendas, basicamente incluindo os direitos que eram previstos na Declaração de Virgínia, que são basicamente os direitos de cunho individual e coletivo, vamos dizer assim. Ainda não social, porque ainda não havia chegado nessa terminologia. Mas era basicamente isso, Rinaldo. A ideia inicial eram esses direitos de primeira geração, né? E depois as emendas trouxeram outro caráter. Vagas que instituem descanso semanal remunerado, né? Com a CLT, né? Ou seja, tem apenas a liberdade, mas o Estado interfere o mínimo no social. Fruto do liberalismo puro. É isso. Basicamente é isso. E aí eu sou um crítico ferrenho desse tipo de medida, porque com todos os problemas que a gente pode ter, por exemplo, no SUS, garantir a saúde universal é o mínimo que o Estado, e a educação, são as coisas mínimas que o Estado pode fazer para o cidadão, né? O Estado não existe ali só para, enfim, prender pessoas, né? O Estado está ali também para resguardar alguns direitos básicos das pessoas, como saúde, bem-estar, educação. E aí eu realmente discordo. E aí o efeito foi visto lá nos Estados Unidos, como é que tá hoje em dia, né? Com a epidemia, a pandemia. Mas é basicamente isso, sim, Rinaldo. Então, essas péssimas condições de trabalho originaram esse debate, né, que culminou com o Manifesto Comunista, que tiveram como principais expoentes, né, o Marx e o Engels. E aí depois a gente tem, por exemplo, as Constituições do México, a Constituição de Weimar e o Tratado de Versalhes, com a criação da Organização Internacional do Trabalho, que é uma super agência da ONU, e a gente aplica inclusive uma convenção que é o 69 da OIT para comunidades tradicionais. E aí a OIT veio muito nesse sentido, de entendendo que essas condições sociais e de trabalho elas já foram extremamente violentas em determinado momento, há um novo patamar jurídico em que as pessoas passam a ser consideradas nos seus direitos como o lazer, ao bem-estar, à dignidade, mesmo dentro do ambiente de trabalho. Se vocês vão estudar em direito ambiental, por exemplo, direito ambiental do trabalho, que estuda o meio ambiente do trabalho. Tem gente que discorda de direito do meio ambiente do trabalho, tá dentro de direito ambiental, mas é isso, tá lá dentro, vocês vão estudar lá dentro. E é isso, a OIT veio como esse divisor de águas, assim, sabe? Não ela, mas as ideias que culminaram na sua criação. E aí, por exemplo, a Convenção 69 da OIT, ela se contrapõe a 107, que era da década de 60. Acho que era da década de 60, a 107,
que tratava índios e comunidades tradicionais como qualquer coisa que podiam ser explorados. Aí a Convenção 69 da OIT já vem meio que pedindo desculpas às comunidades tradicionais e povos indígenas, reconhecendo que eles foram escravizados, enfim, explorados nos diversos processos de colonização dos países europeus, e ainda continuam sendo, se a gente considerar os povos tribais e aborígenes na África, né? Então, os direitos humanos e direitos fundamentais foi uma coisa também que a gente falou na última aula, mas que é importante sempre diferenciar, né? Em alguns momentos eles vão se tocar, eles vão ser muito próximos, mas quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando em regulamentações internacionais sobre direitos básicos do ser humano. Quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente está falando no âmbito do Estado nacional, do Estado de direito. Então, eles podem parecer parecidos, eles podem se tocar em algum momento, como direitos de liberdade, direito a não ser torturado, né, o direito de dignidade, direito à vida, enfim. E ambos estão em evolução constante. Agora, a gente usa direitos humanos quando a gente vai tratar sobre convenções e tratados internacionais e direitos fundamentais quando a gente trata dentro do Estado de Direito, né? Professor, são muitas garantias na Constituição, mas não tem qualidade. Seria melhor ter poucas garantias e qualidade. Não, eu não vou por aí, não. Eu prefiro ter muitas e lutar para que elas sejam garantidas. Os direitos sejam garantidos, na verdade, né? As garantias são, que a gente vai ver aqui hoje, são garantias ao direito. Eu tenho muita raiva dos direitos humanos. Não, nunca diga isso, Robson. Que qualquer coisa tu pode ser torturado no meio da rua e aí tu vai precisar de direitos fundamentais e direitos humanos, com certeza. Os direitos humanos, eles vieram para resguardar direitos de todos, né? É isso, Dati. É isso. E aí, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente passa a ter um momento de paz, né? Em vários estados, e aí pensa em regulamentar, né, em positivar direitos que são de igualdade, e aí igualdade coletiva, né, de igualdades sociais, direitos econômicos, sociais, culturais, direitos coletivos. E aí, fonte desse direito, a gente viu a primeira, né, porque a gente viu também que a Constituição do Império do Brasil já tinha alguns direitos políticos ali. Mas aí, a primeira que é reconhecida no México, depois de Weimar, que foi a primeira Constituição republicana da Alemanha, logo após a Primeira Guerra, Tratado de Versalhes. E aí, no primeiro momento... não foram os direitos humanos que vieram em Altamira, na verdade, né? Foram pessoas do Conselho, da Comissão Interamericana. Mas é isso. A missão era essa, sobre Belo Monte. E aí, inicialmente, foi visto como de difícil aplicação, porque, pensa, nessa primeira dimensão, a gente teve o quê? Direitos individuais. Era o direito do quê? O Estado não vai agir de forma a agredir direitos individuais, agredir direitos do indivíduo que ele vai fazer frente ao Estado. Agora, nesse segundo momento, são políticas públicas que precisam ser pensadas para efetivar, por exemplo, direitos econômicos. Como que a gente vai efetivar direitos econômicos do artesãozinho ali da esquina? Ninguém tinha pensado em como fazer isso. Então, assim, tá bom, vamos lá, a gente positiva isso lá na Constituição do México. Agora, como que a gente vai fazer? E aí precisa de governo para efetivar essas normas que são programáticas, né? Ou seja, joga pro futuro. Até hoje não vi o resultado dessa comissão. Podemos falar sobre isso depois. Se a gente falar disso agora, a gente não avança. E aí nasce essa história da reserva do possível. Vocês já ouviram falar da reserva do possível? A galera que trabalha na saúde aí já deve ter ouvido falar. A gente, por exemplo, garante direito à saúde.
E aí todo mundo tem direito à saúde. Sim. E aí o Estado vai garantir esse direito à saúde pelo SUS. Ok. E aí o cara mora em, sei lá, São Félix do Xingu e não tem SAMU lá. Aí o cara morreu, sei lá o quê, precisa. Não, o cara precisa de ser removido, precisa de tratamento fora do município, enfim. Ele entra com uma ação alegando o quê? A reserva do possível. O Estado deve fazer tudo o que for possível para oferecer o tratamento para aquela pessoa, por exemplo. Aí é a figura de que, por exemplo, em São Félix do Xingu não tinha o tratamento que ele queria ou que ele precisava. Mas o município ele vai ter que arcar, e aí pode pedir ajuda para o Estado, com os custos do tratamento daquele cara, é o TFD. Aí a gente utiliza o princípio da reserva do possível. Assim, a gente não tem efetivado todos os direitos sociais, não tem. Mas aí, nesses casos de violação ou em que o indivíduo encontra alguma barreira para a efetivação, para o usufruto desses direitos, ele tem como alegar essa reserva do possível. Ou seja, olha, o Estado deve fazer tudo o que é possível para que eu tenha o meu tratamento. Obviamente vai fazer o impossível, não vai inventar o tratamento aqui em São Félix do Xingu. Mas se ele tem como me transferir de leito para um leito lá em Belém, me transfira que eu vou fazer meu tratamento lá. É bem isso, Rosana. E aí por isso que a gente tem essa esfera programática, como eu falei anteriormente, né? A gente projeta para o futuro, ainda que a gente não consiga efetivar hoje, como a gente não conseguiu efetivar, por exemplo, no dia 6 de outubro de 88, logo depois a promulgação da Constituição. A gente até hoje luta para efetivar alguns direitos, né? Os direitos fundamentais de terceira dimensão. Aí a gente já tem a figura do meio ambiente como um direito transindividual. O que é isso? É um direito de cada indivíduo? Mas ele ultrapassa a individualidade das pessoas e ele se torna um direito difuso. Ele é transindividual, ou seja, ele diz respeito a uma coletividade que é impossível quantificar. Por exemplo, o Rio Xingu é um direito transindividual. Por quê? Só os índios têm direito ao usufruto do rio? Não. Toda a humanidade tem direito ao usufruto do rio. Obviamente, e aí a gente vai começar a ponderar de que forma que vai ser esse uso do rio, né? A gente vai deixar o rio para, sei lá, para nadar? Deixa para lazer. Permite o uso do rio para lazer. Permite que seja retirado água para alimentar o sistema de saneamento? Permite. Permite que seja jogado dejeto? Ainda que seja absurdo, coletar e jogar dejeto, permite-se fazer isso. Mas aí tem algumas outras modalidades de empreendimento que não se permite compatível. Por exemplo, se quisessem fazer... como queriam fazer, por exemplo, o barramento completo do Rio Xingu e desvio, para não existir mais a Volta Grande, basicamente, e aí isso já não foi possível. Por quê? Aí a gente teve que ponderar. Era o direito dos índios ao território, para que não fossem retirados do território, e o direito ao usufruto, ao uso daquela água, né, aquela massa de energia que viraria pela empresa concessionária. E aí, o projeto anterior, né, que era da ditadura militar, ele previa ignorava os índios, né? A gente não tinha esse direito territorial ainda garantido. Com a Constituição de 88, a gente teve que mudar o projeto, não foi possível barrar completamente o rio, enfim. Então a gente pondera esses direitos, a gente garante o direito ao meio ambiente, sadio, equilibrado, mas também vai ponderar. Quero saber de que lado o pai dos burros vai ficar. Vocês já estão brigando, gente. Gente, você tem uma aula, sem política agora. Tá bom, professor, valeu aí. Ô, Dácio, bora pro PV aí, mano. Foi mal. Não sabia que tava doendo, não. Como palpáveis, Rosana?
eles são direitos que fazem, que dizem respeito a um quantitativo absurdo de pessoas. É impossível quantificar. Mas, assim, Agora, a minha dúvida a saúde é um direito transindividual? Todo mundo não tem direito? Porque ele já tem aquela outra dimensão, não é? sim, sim. Então, ele A entra. saúde, ele não é algo assim palpável, como a água, o meio Sim, ambiente, o ar, né, que a gente respira. sim. Aí está falando de questão de propriedade, de questões ambientais. Aí eu fiquei na dúvida, será que os individuais são direitos palpáveis, esses de segunda dimensão? Então, eu não iria muito por essa definição. A ideia aqui é mais de uma garantia social, ou seja, para que uma coletividade, desculpa, tenha acesso a determinados serviços a serem prestados pelo Estado, ou serem garantidos pelo Estado minimamente. E aí, já na terceira dimensão, é um olhar para o futuro. A preocupação com o meio ambiente não é do usufruto hoje, mas é de regular esse uso do meio ambiente hoje para que as futuras gerações tenham acesso. É uma coisa que eu não, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui para vocês o. Peraí. Tá aqui. Pronto. Ó, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de bem de uso comum do povo, ou seja, pertence a todos nós, essencial à sadia qualidade de vida, eu já associa aí a um direito de saúde, né? Impondo-se ao poder público e à coletividade, ou seja, a todos nós, o dever de defendê-la e preservá-la para as presentes e futuras gerações. E aí esse presentes e futuras gerações é que gera esse caráter transindividual, porque vai além de hoje. Ele vai para as futuras gerações. Como que a gente vai cuidar do planeta, como é que a gente vai cuidar dos recursos naturais, não só para hoje, mas garantindo corretamente o uso desses recursos naturais para fins econômicos, por exemplo, ou para fins sociais, como o direito à água, né, o direito a tomar banho, o direito a beber água, enfim. E garantir que as próximas gerações também tenham acesso a isso, né, que a gente não esgote na nossa geração. É mais nesse sentido do transindividual, sabe? Para que não diga respeito só a hoje, mas a um futuro que a gente não sabe até quando vai, né? Não como garantir emprego sem energia. Não entendi. Preferem discutir na justiça, pois sabe que não. O princípio da prevenção, ao que parece, não foi utilizado aqui em Altamira, na construção de Belo Monte. Não foi. Inclusive foi uma das ações civis públicas. Mas é isso. Perdemos pelo argumento político. Tem várias formas. Acontece, por exemplo, eu estava conversando com o meu chefe. A gente tá todo mundo trabalhando de casa, né, de graça, de casa, e ele tá em Foz do Iguaçu, que é de onde ele é. E aí ele disse que a hidrelétrica lá doou não sei quantos milhões e fez não sei o quê, sem nenhuma obrigação judicial, ou seja, por um fim social, a própria empresa se prontificou a ajudar a cidade de Foz do Iguaçu diante da pandemia. Já a Nossa Energia teve que ser obrigada judicialmente para que fizesse distribuição de cesta básicas, enfim. E ainda fica postando foto dizendo que é bonitinha fazendo isso. Então é isso. Deu para entender, Rosana? Rosana desistiu de nós? Entendi. Agora que eu vi. Então tá. Eles vão além dos interesses. Sim, eu vi depois da mensagem. Nada. Vão além dos interesses do indivíduo, pois se destinam ao ser humano, e aí tem essa ideia da universalidade, de que todo mundo tem acesso, e de uma preocupação com o futuro. E aí tem o direito ao desenvolvimento, que encontra-se diretamente aí e cotidianamente sendo confrontado com o direito ao meio ambiente, né, sadio e equilibrado. Propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade, né, pensando
principalmente nos patrimônios culturais, e aí vocês vão ver lá dentro de direito ambiental o patrimônio cultural. Até nas organizações, por exemplo, do Ministério Público Estadual, Federal, todo mundo trata o meio ambiente cultural dentro de meio ambiente, todas as procuradorias e promotorias trabalham nesse sentido. E o direito à comunicação. Na quarta dimensão, né, a gente já tem a institucionalização já amadurecendo, né, com o advento da globalização, a gente tem novos conflitos surgindo. E aí a gente já tem uma maior positivação e aceitação daqueles primeiros direitos fundamentais. E aí já no segundo momento a gente consegue ter novos problemas para garantir, para exigir, na verdade, que os estados pensem em como lidar com eles. E aí a gente institucionaliza alguns direitos, pensando que o Estado ele já não é mais o Estado mínimo de intervenção, de garantir apenas as liberdades públicas, liberdades individuais. Ele também é um Estado social, né? Ele garante o direito ao meio ambiente, garante o direito a condições sadias, né, social, e pensando na questão trabalhista também. Então, já na quarta dimensão, a gente pensa em como proteger a democracia, no direito à informação, pensando principalmente aí com a difusão de informações, e no pluralismo existente em cada país. Porque pensem, o povo inglês, o povo francês, o povo... vamos ficar nesses dois, que o povo norte-americano já é mais parecido com a gente nesse sentido que eu vou falar agora. O povo inglês, na sua origem de direitos, né, Carta Magna, direitos fundamentais surgindo e tudo mais, não existem outros povos dentro do povo inglês. É o povo inglês. É monarquia e os súditos. Basicamente ali na origem. E aí a gente não tem uma multiplicidade de étnica e cultural ali dentro. A gente tem o povo inglês e ponto. Na França, a mesma coisa. Os problemas já começaram a ser entre classes. Só que aí a gente chega, por exemplo, na América, no continente americano. A gente tem da América, do Alasca até as Ilhas Maldivas, um monte de índio. E aí a gente tem os colonizadores chegando no continente e subjugando essas sociedades, essas civilizações aos seus interesses. Disputas coloniais. Só que os estados vão ser independentes em determinado momento, enfim, com todas as suas lutas. Só que dentro desses estados não ficou nada homogêneo, na verdade ficou totalmente heterogêneo. A gente continua tendo populações que são oriundas... Vamos pensar no Brasil. Cada região do nosso país a gente tem uma origem diferente. Como é que a gente tem, por exemplo, em Cametá, gente falando com sotaque francês. Lá era uma colônia francesa. A gente vai pensar em Fordlândia, tinha um monte de americano. Eu cresci em Monte-Dourado, que fica na divisa com Amapá. Lá foi uma cidade criada por americanos, tá cheio de casa daquele estilo americano. Tava lembrando de algum outro exemplo agora que eu não me lembro mais. Enfim, São Paulo cheio de italiano, Rio Grande do Sul cheio de alemão. E aí, isso, Almeirim, vestido de Almeirim. Dançava muito calypso lá na época. Não, mentira, nunca fui bom de dançar. E aí, nessa multiplicidade de culturas e etnicidades diferentes, a gente tem que lidar com isso dentro de um Estado democrático de direito. Como é que a gente vai lidar com isso? A gente precisa amadurecer esse pluralismo. E aí tem autores que se debruçam sobre o pluralismo jurídico, por exemplo, como fazer com que o multiculturalismo, ou seja, essas concepções de cultura que são diversas dentro do mesmo país, vamos pensar, por exemplo, no exemplo do Canadá. É um país que adota as correntes multiculturalistas, né, Química, até esqueci o nome dos outros autores, mas enfim, o Química é um dos principais expoentes assim, do pensamento multiculturalista canadense. E aí, o que acontece? A disputa entre os anglófonos, que são descendentes de franceses, que têm um determinado costume, e a galera que descendeu diretamente dos ingleses. Então, a gente tem estados que
tem dois idiomas oficiais, como o inglês e o francês, e tem estados que só tem o inglês. Mas por quê? Porque em determinado momento foi instituído que o idioma oficial era o inglês. Sim, Quebec. Certinho, Marisa. E aí havia essa briga, né? Quando eu vou pra escola, que idioma eu tenho que falar? A minha família toda fala francês, agora eu tenho que aprender inglês. Enfim, esse debate ocorreu e ainda ocorre em algum grau, mas assim, eles já estão bem mais sedimentados nesse sentido. E já no Brasil a gente não tem esse tipo de pluralismo jurídico, de aceitar outras formas jurídicas que sejam legais no nosso país. Muito embora alguns autores entendam que, por exemplo, quando a Convenção 69 da OIT, voltando para a OIT, garante que os direitos indígenas serão aplicados prioritariamente, a gente teve, por exemplo, o primeiro caso, eu estava na faculdade ainda, não me lembro o ano, 2011, 12. Teve o primeiro júri anulado porque já havia tido uma condenação dentro da terra indígena. A galera gostou do Canadá. E aí, enfim, o júri que ocorreu a primeira fase e ocorreu a segunda, se eu não me engano, e foi anulado porque já tinha tido uma condenação daquele indígena que matou um outro dentro da aldeia. E aí, pelos tratados que o Brasil assina, desculpa o barulho aqui, não seria possível punir duas vezes aquela pessoa, porque a gente tem como princípio constitucional o non bis in idem que vocês já estudaram no semestre passado. Ou seja, não vamos punir duas vezes a mesma pessoa. Isso, é isso mesmo, Dati. E aí, essa absorção, né, de um direito que vai além do Código Penal, ou seja, de como punir uma pessoa, tem gente que entendeu como um ato de pluralismo jurídico, ainda que não seja regra no nosso país, né? Mas aí fica a divergência e acho que é bom também vocês darem um Google aí, pesquisar sobre isso. Acho que o debate é bem interessante. Uma vez eu já me interessei em escrever sobre isso, acabei abandonando para escrever sobre outras coisas. E aí o Bonavide fala pra gente que a globalização desses direitos fundamentais que a gente teve nas gerações anteriores gerou, então, essa exigência no campo institucional para que elas fossem positivadas, né, de alguma forma. E aí, conforme as necessidades de cada país foi sendo adotado. Já nos direitos fundamentais de quinta geração, Bonavides entende como o direito à paz seria o ápice do que a gente conseguiria de direito para a humanidade, vamos dizer assim, né? Garantir que os cidadãos consigam influenciar quando se quer paz ou guerra, não só o chefe do Estado, por exemplo. Como os Estados Unidos vivem em guerra, sei lá, de quantos anos. E não acaba uma e outra. Gente, só queria ir ao banheiro e já volto. Bora para a discussão da energia, Robson. Vocês querem escutar alguma música aí, pessoal? Ou não? Ô, Leandro, eu tô te ouvindo, cara. Você quer falar do Moro aí? Não, professor, só tinha ido mijar. Você tá mijando aí na sala? Bom, é essa mijada rápida. Não vou bagunçar, não. É porque no intervalo das aulas eu animo. Entendi. Faz todo sentido. Foi mal aí, não é bagunçar, não. Todo respeito.
porque hoje eu tô um pouco alegre, não sei porquê. Tá certo. Ei, Leandro, E aí, mano, tá aproveitando aí, é muita quarentena, tá em casa? eu tô trabalhando lá nos chineses, tô com uma dor de garganta, dor no corpo. Fica Sei em não, casa vai aí, dar. né? Fica em casa, pois é, eu tô com um contrato lá nos chineses aí, deu ruim agora essa semana. Tinha uns caras lá tossindo e tal. Olha a Belo Horizonte. Não, lá na BMTE, depois do Belo Monte. Vamos lá voltar. É isso aí, valeu. A gente tem, então, já descendo para a nossa Constituição, né, ultrapassando essas dimensões dos direitos fundamentais, já vindo para a nossa Constituição, a gente tem no título 2, que é o que abre com o artigo 5º, né, dos direitos e garantias individuais. Então, o que são direitos, o que são garantias fundamentais? Eu falei individuais. O que são direitos e garantias fundamentais? O Rui Barbosa falou pra gente. Direitos são disposições meramente declaratórias, que são as que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, enquanto que as garantias seriam o quê? As disposições assecuratórias, que são as que, em defesa dos direitos, limitam o poder. O que seria, então, essa diferença? A gente tem, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade. São direitos fundamentais que a gente tem garantidos na nossa Constituição. Agora, de que forma que a gente garante, por exemplo, o direito à liberdade? A liberdade do meu corpo, minha liberdade de ir e vir. A gente tem, por exemplo, formas de coibir qualquer autoridade exacerbada do Estado contra, por exemplo, o meu corpo. Seria o quê? O habeas corpus, né? A permissão do meu corpo de ir e vir. A gente garantiu isso processualmente lá atrás na história, como a gente viu na Inglaterra, o Habeas Corpus Act. Então, a diferença básica seria essa. Os direitos a gente declara e as garantias a gente arruma uma forma de garanti-las, de garantir a efetivação daqueles direitos. E aí podem ser de forma, essas garantias elas podem ser de forma preventiva ou em reparação. Ou seja, a gente garante, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. A gente garante o direito à saúde como um direito fundamental. Agora, de que forma vai se dar esse direito fundamental? Aí a gente cria, por exemplo, o SUS. O SUS, com a união da União dos estados e dos municípios, a gente vai estruturar um sistema de saúde universal. E aí, caso, por exemplo, o meu direito a tratamento seja negado, é um direito fundamental, que a gente já tem uma garantia fundamental de como a gente vai executá-lo, como que a gente vai descer para o plano prático para conferir legitimidade para que as pessoas terem acesso. Mas se ele for me negado, eu tenho os remédios constitucionais contra o Estado, contra essas autoridades que me negam esse direito, esse meu direito fundamental, por exemplo, como um mandado de segurança. O meu direito líquido e certo a ter um tratamento de saúde, a ser atendido na UPA, a ser atendido no hospital regional, ele está sendo negado. Eu entro com um mandado de segurança, dizendo que a autoridade tal, o chefe do hospital, o médico tal, a enfermeira, não sei o quê, tá me negando o acesso ao tratamento. Então, por meio desse remédio constitucional, eu reparo esse meu direito que foi negado, esse meu direito fundamental que foi negado. Aí o Pedro Lenza fala pra gente alguns exemplos de direitos e garantias expressos na própria Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. O direito é garantindo-se, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, primeiro a gente garante
Essa é a liberdade. Depois a gente garante. A garantia vem de que forma? Aqui nessa vírgula, ó, depois da vírgula, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. A liberdade de crença, ela vai ser assegurada quando tiver o livre exercício dos cultos religiosos. Deu para entender mais ou menos? Ou deu para entender completamente? Ou não deu para entender nada? A primeira parte. Acho que a gente já conversou sobre isso, Dati. Assim, para não me estender, porque não é o tema da aula, mas o município pode, o STF já até bateu o martelo quanto a isso. A gente vai sempre para a estrutura mais específica, né? Os municípios têm autonomia. O clero não pagava tributo e hoje também não mudou muito. Mas aí não diz respeito à liberdade de crença, né? A liberdade do indivíduo de crer no que ele crê. Qual seria o direito constitucional? A gente está falando da estrutura federativa do Estado, né? Acho que até mandei para vocês o link na aula passada, na aula retrasada sobre isso. Então, primeira parte. Vocês estão muito dispersos hoje, inclusive. Tribunal de Exceção. Vocês estão muito dispersos hoje. Vamos voltar para a aula de direitos fundamentais. Depois a gente fala de política quando a gente sentar num bar para comemorar o fim da pandemia e discute tudo isso. Então, a competência comum, segundo o próprio STF. Olha, tá gravado, professor, que o senhor, depois da pandemia, vai sentar no bar e pagar tudo a rodada para a turma, viu? Ainda bem que tá gravado que eu não falei isso. Mas tô falando. Mas é isso. A competência é comum, tá bom? Para tratar de questões de saúde, de exceção, enfim. Enfim, então, a primeira parte aqui do dispositivo é inviolável a liberdade de consciência e de crença, ponto. Esse aqui é o direito. E de que forma que vai se garantir esse direito fundamental? Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, ou seja, a gente garante que os cultos religiosos serão exercidos livremente, ou seja, não vai ter impedimento qualquer para que eles ocorram. E, professor, Oi. em cima disso daí, esses decretos que proíbe esses cultos, aglomeração agora por causa dessa pandemia, não sei se o senhor já explicou, me perdi aqui em algum momento, ele interfere, está ferindo esse princípio aí ou não? Sim, feriria esse princípio, porém, feriria, na verdade, a garantia, que seria o exercício dos cultos religiosos. Mas aí, de novo, a gente está ponderando dois interesses. Um é a saúde da população e o outro é a liberdade de culto, né? Tá. Então o interesse maior seria a saúde, né? Nesse momento, não está interferindo. É muito difícil nesses momentos, em instituição de políticas públicas também, não ponderar princípios e dispositivos e direitos e garantias, né? A gente está sempre ponderando, assim, qual que é mais importante agora? É o comércio abrir ou garantir a incolumidade das pessoas? Então, são sempre esses dois princípios sendo balizados. Né? Entendemos. Professor, a minha pergunta não foi no sentido de quem teria direito e tal. Também concordo, e a Constituição é clara, de ser concorrente, de abrir comércio e tal. O que eu sou contrário, ou que está me deixando, sei lá, vendo essa disputa, é o seguinte, de ter decreto ou ter governador ameaçando de prender gente por estar indo à praia, sem ter... tem uma pessoa, às vezes, numa praça pública, está sendo preso, ou de um governador está ameaçando de entrar em qualquer casa de alguém, violando o direito do asilo, né? O da casa eu não vi, mas prender em rua, enfim, seria, assim, é legal, porque existe um decreto por um momento de exceção, realmente, de uma pandemia, e aí existe um cuidado dos poderes públicos em resguardar
a população tomando determinadas medidas de emergência. Portanto, as pessoas estariam descumprindo essa lei, que seria de ficar em casa, caso não vá fazer algo essencial. E aglomerações, enfim. Realmente, aí tá legal. Agora, da casa eu não vi. De entrar em casa eu não vi. Então, eu não sei. Tá certo? Então, e o segundo exemplo aqui seria o direito ao juízo natural. Artigo 5º veda a instituição de juízo ou tribunal de exceção. Ou seja, primeiro a gente garante o direito ao juiz natural, depois de que forma que a gente garante que ninguém vai ser julgado por um juiz que não foi instituído previamente. A gente vai proibir, então, esses tribunais de exceção. Então, primeiro o direito, depois a garantia. Para quem que chegariam esses direitos fundamentais? Lembrando que a gente está falando não de direitos humanos. Seriam direitos resguardados em tratados e convenções internacionais que valem para todo mundo, basicamente. Ainda que determinados estados, por exemplo, não possam não assinar determinados tratados e convenções, eles têm que respeitar direitos humanos. E aí como é que a gente obriga essas pessoas a fazerem isso? E aí são de formas ou econômicas ou políticas que acontecem essas retaliações a esses estados, né? E aí só a ONU faz de forma boa ou não, vai depender da ocasião e do entendimento. Não compreendi, porque o juiz natural e não o juiz de direito ou o juiz especializado. Então, Robson, a gente já viu lá em TGP, por isso que eu não me ative aqui, o princípio do juiz natural é aquele... a gente lembra da figura do juiz, ou que foi nomeado pelo presidente da República, por exemplo, como é o caso dos ministros do STF, ou que passou por um concurso público, enfim, que houve um trâmite prévio para que ele julgasse determinadas pessoas em determinado tribunal pré-constituído, né? Instituir direitos, tribunais de exceção, ou seja, tribunais que vão ser criados para julgar determinadas pessoas, determinados crimes que não haviam sido tipificados anteriormente, por exemplo, configuram tribunais de exceção. Nada absoluto. Urinaldo, isso acontece com Cuba, por exemplo. Qual questão, Urinaldo? Eu não entendi. Natural para mim é o que vem da natureza. Direito natural. Não. O juiz natural é aquele que foi instituído pelo Estado, né? Me refiro à retaliação da ONU. Do Cuba, mas assim, o Irã também aconteceu, diversos casos. Eu não me lembro se teve atuação direta da ONU no caso da Coreia do Norte, em uma das vezes da Coreia do Norte. Então, a gente tem lá no artigo 5º, no caput do 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos das leis seguintes, nos termos seguintes. Esse caput aqui, ele já nos dá qual dimensão dos direitos fundamentais. Você saberia me dizer? Propriedade, como assim, Dati? Se surpreendeu? Qual que seria essa dimensão que a gente já prevê aqui no caput? A primeira geração. A primeira dimensão. Geração a gente fala lá em direitos humanos. Cuidado, Dati. Que a gente fala de dimensão. A nomenclatura é diferente, algumas coisas vão mudar também. Então, segundo esse caput, se, por exemplo, um direito
direito à vida é negado, ou seja, vão querer matar um estrangeiro que estava passando pelo país, ou seja, era um turista, e aí prenderam o cara por algum crime que ele cometeu, começaram a torturar e aí mataram o cara. Pelo caput do artigo 5º, estaria correta essa abordagem? Ele fala só de brasileiros e estrangeiros residentes, ele não fala de estrangeiros que estejam por passagem no país. Não fala de turista aqui. O turista, a priori, poderia ser torturado, né? O que vocês dizem sobre isso? Ninguém diz nada. Todo mundo concorda do turista ser torturado. Ser morto. Principalmente se vier de Manaus. Eu acho massa isso aí. Manaus? O que tem em Manaus? É. Se vier de Manaus, pra gente torturar aqui. Mas por que Manaus, cara? Coitado dos caras. Não, porque eu tenho guerra com esses caras de Manaus aí. Manaus é legal. Porra, tá de sacanagem. Tá de Manaus não, né, só? Não. Eu sou de Manaus. Olha aí. Tá de Maranhão, irmão. Para de graça. Eu tenho um caso particular por Manaus. É uma questão pessoal. Entendi. Eu gosto de Manaus. Mas é isso. Eu gosto da Surimi. Gosto da Surimi. Embora o artigo... Embora o... Olha o Urinaldo, trouxe até a fundamentação aí, ó. Venosa, ele deve procurar os direitos humanos. Eu gosto do Rinaldo, que ele não deixa sair fora do debate, não. O bicho tá puxando a alma mesmo. Botei fé agora. Que em breve muitos parentes vão precisar ir pra lá. Como assim? Lembrar que Belém já está lotada. E você não foi torturado no avião da Azul hoje. Então, o STF, e aí por isso que eu coloquei aqui o posicionamento do STF, é de que, embora no caput do artigo 5º esteja falando só sobre brasileiros e estrangeiros residentes, os estrangeiros que estão por passagem pelo país também têm os mesmos direitos garantidos, até porque, como o Orinaldo falou, a gente tem, além do rol de direitos fundamentais do artigo 5º, artigo 6º, 7º, a gente também subscreve vários tratados e convenções internacionais que determinados tratados e convenções têm força de emenda constitucional. Então, esse rol que está presente na nossa Constituição e no artigo 5º, ele é meramente exemplificativo, porque dentro da própria Constituição a gente prevê outros direitos que não só os previstos no artigo 5º. Além disso, tem os tratados internacionais. Lá no parágrafo 3º do artigo 5º tem lá os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Ou seja, aqui a gente está prevendo um processo mais agravado para a aprovação desses tratados e convenções só para direitos humanos, não é para qualquer tratado e convenção que trate, por exemplo, de economia e comércio, enfim. A não ser que a gente esteja falando de direitos humanos econômicos. Mas se for um tratado de comércio, a gente não vai passar por esse processo aqui. E se esse tratado de direitos humanos passar por esse processo aqui, que é semelhante à aprovação de uma emenda constitucional, eles são equivalentes às emendas constitucionais, ou seja, a própria Constituição deixou aberto esse rol para que viesse à frente. Obviamente, vai haver um controle político, né, nessa aprovação aqui. Se no Congresso Nacional se verificar que determinado tratado ou convenção não diz respeito ao que a gente pensa enquanto direitos humanos e direitos fundamentais, ele não vai ser aprovado ou não vai ser aprovado por esse processo, e aí não tem validade, não tem valor de emenda constitucional. Tá bom? Outro aí é diferente aqui quando a gente fala. Alguém vai falar?
Não, professor, só pedir para a Ilma ligar a câmera aí, que ela não tá lendo a mensagem no grupo, do nosso grupo, não. Ah. Professor, você falou do estrangeiro, é um histórico, na história da... para poder... a Constituição tratar do estrangeiro? Como assim? Solitário nessa defesa. Professor, nesse caso, só entra os deficientes que entrou com uma emenda, os outros são supralegais. Como assim só para os deficientes? A gente tem convenção, o Pacto de São José da Costa Rica, a gente tem convenção 69, a gente tem outros, devido à emenda 45. Não entendi, Rinaldo, ainda. Só entra para os deficientes. É, por mensagem às vezes é complicado. Sim, sim, sim. Aí os que forem antes já recebem esse status. É... Sim, sim. Correto, Rinaldo. Correto, correto. Certinho. E aí é diferente quando a gente fala, por exemplo, da ação popular. A ação popular é engraçado que foi até a peça que caiu na minha prova da OAB. E aí foi assim, é super fácil identificar. Obviamente a gente fica nervoso na hora. E aí determinados enunciados são bem fáceis. Vocês, quando estiverem estudando para a OAB, vocês vão ver. E aí caiu lá, fulano, cidadão, queria contestar uma medida nem me lembro de quem que era, mas acho que era do prefeito, enfim. E quando ele falou cidadão, são um dos critérios, um dos critérios principais para a entrada de uma ação popular. A gente fala em ação popular, o artigo 1º da lei fala: qualquer cidadão será parte legítima para pleitear anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, Distrito Federal, Estados e municípios. Quando ele fala, então, qualquer cidadão, a gente não abre essa possibilidade para quem não está cumprindo com os seus direitos políticos, por exemplo. Então, nem estrangeiros poderiam entrar com essa ação, nem quem não está com seus direitos políticos em dia poderia entrar com essa ação. Então, a ação popular ela vem em nome de quem entra, né, do cidadão realmente. Aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais. Então, continuando, artigo 5º, eu fico doidinho, olho para a tela de baixo, olho para o chat, olho para cima. Tá certo, Reinaldo. Tranquilo, mas deu para entender. No parágrafo 1º, a gente tem: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, no próprio artigo 5º, a Constituição já definiu que a aplicabilidade daqueles direitos garantidos no rol exemplificativo do artigo 5º, eles têm aplicação imediata. Beleza, Rinaldo. E aí, é diferente do que vocês estão estudando com o Tony sobre eficácia plena e contida, só coloquei aqui para vocês não confundirem, tá bom? José Afonso da Silva fala o quê? Que a aplicação imediata, nessa aplicação imediata, as normas constitucionais são dotadas de todos os meios e elementos necessários à sua pronta incidência nos fatos, situações, condutas ou comportamentos que elas regulam. Ou seja, ainda que a gente não tenha, por exemplo, uma lei do direito à vida, o direito à vida, ele deve ser lido conforme qualquer norma do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, a gente não precisa de uma lei falando sobre o direito à vida, onde ele incide, em quais leis ele não incide, enfim. O direito à vida, ele é um direito supremo, assim como o direito à dignidade da pessoa humana, que está intrinsecamente ligado ao direito à vida, e que, portanto, qualquer norma
que a gente vai interpretar, a gente vai ter que interpretar conforme a Constituição, lembrando dos nossos princípios e linhas mestras de interpretação. Então, esse direito fundamental, ele é autoaplicável, ele não precisa de nenhuma norma definidora, caracterizadora, enfim, limitadora. Ele é o direito em si e ele deve ser levado em consideração em qualquer interpretação. Não é preciso nenhuma subnorma para ele. Muito embora a gente também tenha algumas normas que precisam de uma complementação, como os direitos sociais, por exemplo. A gente tem, por exemplo, o direito, voltando ao direito à saúde, o direito à educação. Vamos pensar no mais específico ainda. Direito à educação diferenciada para comunidades tradicionais. A gente não tem esse direito expresso na Constituição, mas ele pode ser interpretado dessa forma pelo 235, que fala sobre direitos indígenas, assim como o Tratado dos Direitos Humanos, como a Convenção 69 da OIT, e a Declaração dos Povos Indígenas, que foi de 2015. E aí, com base nesse corpo normativo, a gente aplica algumas normativas desse direito à diferença, mas aí a educação diferenciada. Aí vem a pergunta, mas de que forma eu vou fazer isso? O Estado deve ou agir previamente, ou se não fizer, alguém pode entrar com uma ação questionando a não efetivação desse direito ou dessa garantia. E aí é isso que o José Afonso vem dizendo. Elas têm aplicação imediata porque dentro delas, determinadas normas, né, a gente tem essas de aplicação imediata e outras que não são, elas são dotadas de todos os meios para sua pronta incidência nos fatos, situações, condutas, comportamentos que elas regulam. Então, direito à vida, direito à dignidade da pessoa humana. A gente tem esses direitos como de aplicação imediata. A gente aplica de forma imediata sem precisar mediar por outras legislações. Algumas são de eficácia imediata, como os direitos individuais, enquanto que outras dependem de lei integradora ou atos do Estado, possuindo, portanto, eficácia limitada e aplicabilidade indireta, que são esses exemplos que eu acabei de citar. Nesse caso tem aplicação, mas nem sempre tem aplicabilidade. É isso? Não sei se a gente entendi, Orinaldo, mas é o seguinte. Alguns direitos, como o direito à vida, ele se esvai para todo o ordenamento jurídico. Se a gente for falar de direito à saúde, por exemplo, a gente precisa de meios para garantir a saúde. E aí são esses meios que dependem, por exemplo, de uma lei integradora ou de atos do Estado, que seria o quê? Políticas públicas, estruturação do sistema, para que as pessoas tenham direito. Agora, para que eu tenha direito à vida, eu não preciso que o Estado regule nada. É meu direito oponível ao Estado, é o meu direito de viver. Agora, o meu direito a ter direito à moradia, por exemplo, eu dependo do Estado me permitir um lugar que eu, por exemplo, no plano diretor dos municípios, a delimitar, olha, essa área aqui ela é feita para construção residencial. Rosana, eu acho que tem eficácia e não tem aplicabilidade. Tem aplicabilidade, só que ela pode ser ou imediata ou mediata. Ou seja, ela pode ser direta ou indireta. Ela ou vai depender de atos do Estado, estruturação do próprio Estado para efetivar esses direitos, ou ele é um direito daqueles da primeira geração. Ele é oponível ao Estado, ou seja, é meu direito de liberdade de crença, meu direito de liberdade de culto, é meu direito de liberdade de expressão, meu direito de locomoção, é meu direito, enfim, de ter uma família. São direitos que eu tenho para mim e que eu não preciso que o Estado regulamente para que eu os exerça. Agora, outros direitos, como saúde, educação, direitos sociais, direitos trabalhistas, a gente precisa de uma estrutura ou normativa ou de uma estrutura de Estado ou de governo para que elas ocorram em determinado momento. Deu para entender, gente? Vamos passando. Qualquer coisa vocês mandam aí. Orinaldo, Rosana, deu para entender?
E aí a gente tem alguns exemplos para citar além desses. Direito de greve dos servidores públicos, está lá no 37. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Ou seja, a própria Constituição já condicionou o exercício do direito de greve aos servidores públicos a uma lei específica, que nunca saiu. Aposentadoria especial é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no artigo. Não, mas vamos para frente para não perder o foco. Que isso, Robson? Digo, para aplicabilidade, às vezes necessita de regulamentação. Isso, é isso mesmo, Leonardo. Isso mesmo. E aí, José Afonso fala que essa aplicabilidade imediata, né, prevista no parágrafo 1º do artigo 5º, ela obriga o judiciário a aplicar o direito fundamental no caso concreto, quando invocado. O que é isso? A gente tem, por exemplo, duas figuras que a gente pode lembrar nesse momento. A figura da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a DO. Já tem uma lei especificando de como ela deve ocorrer. E aí está prevista no rol lá do atribuições do STF, no 103, parágrafo 2º, declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tomar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. O que é isso? Vamos pensar aqui no direito de greve. Entra-se com uma DO. Vamos continuar nesse exemplo. Entra-se com uma DO dizendo, olha, o Poder Legislativo até hoje não fez essa lei que a Constituição previu. E aí entra-se com a DO para que seja declarada a mora desse poder, que é o poder competente para fazer essa lei. Se for administrativo, ele vai ter 30 dias. Se for o poder competente, a própria sentença, o próprio acórdão, né, do tribunal que vai delimitar. Mas, enfim, a ADO tem o poder de constituir em mora o poder que deveria ter feito aquele ato em tempo. Até hoje não se fez. Já o mandado de junção. Conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ou seja, sempre que faltar uma norma para o exercício de um desses direitos ou liberdades, eu entro com um mandado de injunção para que eu tenha esse direito assegurado pelo Poder Judiciário. Ou seja, é o Poder Judiciário entendendo que aquele cidadão tem aquele direito, só que por uma falta normativa, regulamentadora, não houve esse acesso a esse direito, que aí ele fala expressamente que são o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. Certo, gente? Então a gente tem esses dois remédios contra essa omissão do Estado, contra essas normas que não têm aplicabilidade imediata, que era o que a gente estava conversando anteriormente. Então, tudo que não for eficácia imediata, né? A gente precisar de uma norma regulamentadora ou a gente precisar de atos do governo, atos de Estado para estruturar, seja o poder legislativo para que faça uma lei ou um órgão administrativo para que tome essas providências necessárias para o cumprimento legal, é possível entrar com essas ações. Rinaldo, é isso mesmo. Já tá aí. E aí eu trouxe dois exemplos aqui. Na ADO 26 do STF. Eu trouxe a emendazinha do STF para vocês. O tribunal, por unanimidade, conheceu parcialmente a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, foi parcial.
decisão por maioria e nessa extensão julgou-a procedente com eficácia geral do efeito vinculante para reconhecer o estado de... Aí tá vendo aqui, a função dele é declarar a mora do poder. Então, reconhecer o estado de mora inconstitucional do Congresso na implementação da prestação legislativa destinada a cumprir o mandado de incriminação a que se refere os ICIs, proteção penal dos integrantes LGBT. Declarar consequência, aí ele, enfim, declara. Cadê a parte que eu queria falar para vocês? Dar interpretação conforme a Constituição em face dos mandados constitucionais de incriminação inscritos para enquadrar a homofobia e transfobia como que seja a forma de sua... gente, cortou. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. A parte que era importante. Deixa eu ver se eu dando um Google aqui eu consigo encontrar. Na verdade porque é bem maior. Deixa eu ver a determinação aqui. Vou tentar colar no chat pra vocês, só que é grande. Tá aqui. Eu não vou conseguir copiar tudo, gente. Porque o chat me limita a 200 caracteres. Mas quem conseguir abrir depois, tá aqui a ementa do acórdão, tá bom? Que aí seria sobre essa representação da prática de transfobia com relação ao crime de racismo, que é uma coisa que a gente até discutiu em sala de aula. Mas foi um dos ADOs, que foi o 26, julgado pelo STF. Já no mandado de junção 107, a gente tem o plenário do STF consolidou o entendimento e conferiu o mandado de junção aos seguintes elementos operacionais. Os direitos constitucionalmente garantidos por meio de mandado de junção apresentam-se como direitos à expedição de um ato normativo, aos quais, via de regra, não poderiam ser diretamente satisfeitos por meio de provimento jurisdicional do STF. A decisão que declara a existência de uma omissão inconstitucional constata igualmente a mora do órgão ou do poder legiferante e insta-o a editar a norma requerida, ou seja, falta a norma, isso, do Marinoni, faltou uma norma para garantir o direito de uma determinada pessoa. A partir de uma série de precedentes, o tribunal passou a admitir soluções normativas para a decisão judicial como alternativa legítima de tornar a proteção judicial efetiva. Aí passa para frente, em razão da evolução jurisprudencial sobre o tema interpretação da omissão legislativa, ou seja, da falta de lei do direito de greve dos servidores públicos civis em respeito aos ditames da segurança jurídica, fixa o prazo de 60 dias para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria, mandado de junção conhecido e no mérito deferido. Então, deu para ter mais ou menos a ideia de como que ocorrem essas decisões de constituição em mora dos poderes face à efetivação desses direitos, ou seja, da garantia desses direitos. E aí, nesse sentido, a gente tem a teoria dos 4 status de Jelinek. São status passivo ou subjectionis, direitos cujo indivíduo se opõe ao Estado, ou seja, o indivíduo é o detentor de direitos perante o Estado, são aqueles de primeira dimensão, principalmente, né? Do status negativo, ou seja, do gozo de liberdade do indivíduo perante intervenções do Estado. Ou seja, o indivíduo é livre e o Estado legisla e age por meio de seus poderes perante indivíduos que são livres. Ou seja, não são ele não vai legislar ou conferir poderes ou governar perante pessoas que não possam se opor a qualquer ato dele. Ou seja, parte do pressuposto de que as pessoas são livres, elas são sujeitos de direito, propriamente dito, e gozam de determinada liberdade. Pensando nisso, o Estado tem limites na sua atuação. Esse seria o status
negativo, né? O gozo de liberdade do indivíduo perante as intervenções do Estado. Status positivo, o indivíduo tem direito de exigir que o Estado atue ativamente para garantir o direito. E aí a gente tem os exemplos que a gente já tratou hoje, como o direito à saúde e o direito à educação. Tá certo, Clóvis. Vai ficar gravada depois, vou mandar para o YouTube. Tomara que a gravação fique boa. O status positivo, status ativo. O indivíduo influencia no rumo do Estado. Seria os direitos políticos, ou seja, o direito ao sufrágio, ou seja, o direito ao voto. É o direito do indivíduo de exercer seus direitos democráticos de votar e definir os rumos do próprio Estado. Aí a gente entra numa coisa que a gente até conversou um pouquinho, uma coisa um pouco parecida em TGP. A gente fala da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a gente está falando sobre para quem que vale os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles valem só entre o indivíduo, a coletividade e o Estado, ou eles seriam horizontais, ou seja, entre atores privados, entre cidadão, entre cidadão e empresa, cidadão e órgão público, cidadão, enfim, no Estado estrangeiro. Seria possível evocar os direitos fundamentais? O entendimento é que sim. A eficácia, ela é horizontal, ela não se dá apenas verticalmente, do indivíduo com o Estado, mas entre indivíduos também. E aí a Corte brasileira já decidiu em alguns momentos sobre isso. No recurso extraordinário 158, 215.4 de 96, entenderam-se violados, aqui é só uma ementazinha básica, entenderam-se violados o princípio do devido processo legal e da ampla defesa, na hipótese de exclusão de associado de cooperativa sem o direito de defesa. Ou seja, aqui foi alguém que se sentiu lesado porque foi tirado de uma cooperativa sem o seu direito de defesa. E aí podemos entender, olha, e aí a atuação privada da cooperação, ela tem o direito de fazer o que ela quiser e ter como cooperado quem quiser. Só que não, os direitos, o direito ao devido processo legal, uma coisa que a gente até viu em TGP, ele se esvai para todas as nossas relações jurídicas dentro do Estado, inclusive entre as relações privadas. Se existe, por exemplo, um processo específico que a pessoa pode se defender, ela tem o direito de exercer esse poder. Ela não pode ser retirada arbitrariamente de uma cooperativa, ainda que não estejamos falando sobre a jurisdição do Estado. A gente está falando sobre a atuação de entidades privadas, né? Em outro recurso extraordinário, a discriminação de empregado brasileiro em relação ao francês da empresa Air France, mesmo realizando atividades idênticas, ou seja, a vedação à discriminação, determinação de observância do princípio da isonomia. Mais uma vez, dentro de uma empresa privada, buscou-se efetivar um direito fundamental. Robson, professor, mas se o Estatuto da Cooperativa prevê que não dará esse direito de defesa, é uma relação provada. Enfim, ainda assim, feriria o princípio do devido processo legal, porque, pelo entendimento do próprio STF, a eficácia desses direitos fundamentais, ela não se restringe assim, privada. Ela não se restringe à relação com o Estado, mas também entre indivíduos. E aí faz a ponderação de novo, né? E aí tá aqui, até coloquei no finalzinho, ó, a autonomia e a livre iniciativa e os direitos fundamentais. A gente vai ponderar de novo. Até onde que vai a vontade privada e a livre iniciativa? E até onde que vai o direito ao devido processo legal? É a mesma questão dos direitos trabalhistas, da demissão por justa causa, sem justa causa, enfim, a pessoa tem direito de se defender, enfim, inclusive de alegar judicialmente, quando não for. Mais um recurso extraordinário,
em contrato de consórcio que prevê devolução nominal de valor já pago em caso de desistência, violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Ou seja, aqui ocorreria a devolução nominal do quanto pago, né? E aí a STF entendeu que a gente, de novo, violaria esse princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso, mais uma vez, se esvairia para as relações privadas. E aqui, como a gente comentou, existe a todo momento essa colisão. Por isso que o Robson perguntou, mas e aí, a cooperativa não tem esse direito de estabelecer seus próprios processos, ainda que arbitrários? Até certo ponto, porque a gente vai precisar ponderar. E aí, a gente tem um manual pronto disso? Até onde que a gente vai? Enfim, existe um como fazer? Não existe. Vai da interpretação, tanto do hermeneuta que vai julgar essa ação, essa lide que vai tratar esse tipo de caso, quanto do advogado que vai confeccionar, por exemplo, o estatuto dessa entidade. E aí, se caso venha a ser questionado judicialmente, o hermeneuta vai ter que se desdobrar e ponderar esses princípios, essas garantias e direitos. Tá bom? E aí eu trouxe alguns direitos fundamentais em espécie, só para a gente ter uma base de como que funciona, porque assim, a gente tem muitos... teria assim, passar um semestre inteiro falando só dos direitos em espécie. Eu trouxe alguns com alguns julgados para que a gente pudesse conversar um pouquinho. Infelizmente, a gente não tem como tratar nesse momento e dificilmente vocês também terão condições de tratar especificamente de cada um desses direitos quando vocês forem estudar direito constitucional. Vocês, de novo, vão passar por alguns desses direitos, mas não vão ter como tratar cada inciso do artigo 5º, 6º, 7º, enfim. Não, infelizmente, o tempo que a gente tem na faculdade impossibilita, mas aí a autonomia de vocês é o que manda nesse momento, né? Vocês podem estudar em casa para suprir essa falta. Infelizmente ou felizmente, a faculdade dura 5 anos. Tem gente querendo que dure mais, tem gente querendo que dure menos. Mas é isso, estudar em casa é o que a gente tem que fazer. Caput do artigo 5º. O direito à vida vem em 2 sentidos. Tanto o direito de não ser morto, basicamente, tanto de ter uma qualidade de vida mínima, ou seja, digna. Então, por isso que a gente, até o Dat está aí, já me questionou sobre isso em sala de aula, sobre se a gente poderia fazer uma emenda constitucional, se não me engano foi essa a pergunta, versando sobre a pena de morte. Eu disse naquele momento que não, realmente, porque a gente tem uma exceção, que são casos de guerra, traidores, enfim, em que a gente permite a execução dessas pessoas, mas somente em casos de guerra declarado. E essa foi a única exceção que o constituinte originário fez ao direito à vida. Então, a gente veda em todo o resto do corpo constitucional qualquer restrição a esse direito à vida, e a única exceção já foi prevista pela própria Constituição. Ou seja, seria uma cláusula pétrea, uma limitação material aí ao exercício do direito do poder constituinte derivado. Em segundo momento, o direito à vida também abarca a vedação ao tratamento indigno, tortura, penas perpétuas e trabalhos forçados. Ou seja, quando a gente vê lá no artigo 1º que os princípios norteadores do Estado Democrático de Direito, do Estado brasileiro, né, dentre eles está a dignidade da pessoa humana, a gente tem a dignidade da pessoa humana como o óculos que a gente vai ler todo o restante da Constituição. Quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, a gente lembra diretamente do que seria uma vida digna. Então, quando a gente pensa no direito à vida, a gente relaciona imediatamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, é a dignidade da pessoa e o direito à vida. De que forma a gente une esses dois? Garantindo que, mesmo em casos extremos em que ela descumpre a lei,
ela não vai ter um tratamento indigno, não vai sofrer tortura, penas perpétuas e trabalhos forçados, que isso feriria a dignidade da pessoa humana. E é isso aqui, são casos extremos, obviamente, e a dignidade da pessoa humana se vai para outros dispositivos. E aí, no STF, a gente teve, por exemplo, o debate sobre as células-tronco, a DI 3510. Os argumentos vencedores, foi uma votação bem apertada, 6-5, né? Foram de que o conceito da vida ele está ligado ao desenvolvimento encefálico. Ou seja, baseou-se, obviamente, depois de vários debates, e são vários argumentos, mas a base da definição de se seria possível fazer pesquisas com células-tronco, por exemplo, não sei se vocês lembram desses debates, e foram vários especialistas, a figura da microscópia foi muito utilizada naquele momento, e aí o debate era sobre isso. As células-tronco são vida? A gente está tratando de pequenas vidas dentro dessas células, enfim, não sei que definição dá para isso biologicamente. E aí a definição foi que não, porque a gente ainda não teria o desenvolvimento encefálico naquele momento. E se a gente considerava a morte da pessoa pela morte do cérebro, para que a gente possa fazer o transplante de órgãos, né, como que a gente tem hoje, inclusive com lei específica, a gente delimita a morte com a morte do cérebro. O início da vida seria o início do desenvolvimento encefálico, o desenvolvimento do cérebro. Se as células-troncos não existia desenvolvimento encefálico, né, não tinha por que considerar a vida. Ai, gente, tá um barulho aqui, desculpa. Enfim. O início e o fim da vida, então, condicionou-se ao desenvolvimento encefálico e à vida, né, cerebral. E aí, o outro argumento bastante relevante era de que o Estado não deveria interferir na liberdade das famílias em definir quando que seria paternidade e maternidade. É fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre, decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais científicos e para o exercício desse direito, vedado a qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Existia aquela questão da fertilização in vitro também sendo ventilada ainda. E aí, muito ligado à questão das células tronco embrionárias, a questão dos fetos anencéfalos, ou seja, seria possível a mulher interromper a gravidez em um momento em que se constata com certeza de que aquele feto não possui um cérebro, ou seja, aquela criança em formação, ela vai vir a morrer porque ela não tem desenvolvimento cefálico, e ela vai falecer minutos, horas após o parto. E aí isso foi levado ao STF para descriminalizar, ou seja, para conferir uma compreensão, uma interpretação da norma penal que fosse mais adequada ao direito, à dignidade da pessoa humana e ao direito de liberdade das mulheres. E aí tem um ponto importante do Marco Aurélio aqui. Não se coaduna com o princípio da proporcionalidade proteger apenas um dos seres da relação, privilegiar aquele que, no caso da anencefalia, não tem sequer expectativa de vida extrauterina, aniquilando em contrapartida os direitos da mulher, impedindo-lhe sacrifício desarrazoado. A imposição estatal da manutenção de gravidez, cujo resultado final será irremediavelmente a morte do feto, vai de encontro aos princípios basilares do sistema constitucional, mas precisamente a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a autodeterminação, a saúde, ao direito de privacidade, ao reconhecimento pleno dos direitos sexuais e reprodutivos de milhares de mulheres. O ato de obrigar a mulher a manter uma gestação, colocando-a em uma espécie de cárcere privado em seu próprio corpo, desprovida do mínimo essencial da autodeterminação e liberdade, assemelha-se à tortura ou a um sacrifício que não pode ser pedido a qualquer pessoa ou dela exigido. Eu achei bem bonita essa parte aqui, essa relação com
como pedir demais para a mulher que estaria suportando a dor de saber que o filho não vai viver e ainda ter que levar essa gravidez à frente, né? Não consigo nem me colocar no lugar. Sim, sim. Bem liberal. Eu acho que vale a pena. Tá aí, a DPF 54. Se quiserem dar um Googlezinho, eu acho que esses dois são bem interessantes. Eu tava tentando ponderar quais. E aí, era eu fazendo a ponderação de quais julgados eu ia trazer para discutir, mas enfim, eram muitos julgados. A gente já vai extrapolar o tempo da aula e não ia dar tempo. E aí, sobre o princípio da igualdade, passando o direito à vida. Para além da igualdade formal, o Estado deve buscar efetivar a igualdade material entre os indivíduos, ou seja, seria o papel social ativo do Estado. O Estado, para além de garantir direitos e princípios básicos de estrutura, ele vai garantir direitos sociais. De que forma ele vai fazer isso? Concorda com uma boa certo ponto quando a mulher é estuprada. Depois a gente trata disso. E aí tem um brocárdio que deriva de Aristóteles, depois a gente tem Rui Barbosa tratando sobre isso, enfim. Que vocês vão ouvir muito e talvez já tenham ouvido. A gente deve tratar os iguais, igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. E aí a gente vai o oposto do Estado liberal que o Dati lembrou. Aqui é o Estado realmente, o Estado social, é o Estado de bem-estar social e é o Estado que não vai garantir o mínimo de competitividade entre os cidadãos e deixar os caras se virarem. Que o Estado vai interferir na sociedade para que garanta alguns direitos de minorias. Clóvis, professor, não sei se já falou, mas sobre os direitos negativos e positivos em direitos fundamentais, qual a diferença deles? A gente já falou disso na aula passada, Clóvis, mas enfim, são direitos em que parte a gente requer do Estado, parte a gente proíbe o Estado de fazer, enfim. Eu não queria me alongar nisso de novo, mas está na primeira parte da aula, tá bom? Na primeira aula, na verdade, de direitos fundamentais. E aí a gente tem alguns julgados sobre questões sobre políticas afirmativas, que são, por exemplo, as cotas raciais. A gente tem um posicionamento do Celso Antônio Bandeira de Mello, falando sobre o princípio da igualdade e sobre como efetivá-lo, né? A primeira diz como elemento tomado como fator de desigualação, ou seja, tratar desigualmente as pessoas. A segunda reporta-se à correlação lógica abstrata existente entre o fator erigido em critério de discrimen e a disparidade estabelecida no tratamento jurídico diversificado. Ou seja, a gente vai tratar de forma desigual, sim, vai tratar. Mas aí depois a gente vai correlacionar de forma abstrata de que forma e que critérios a gente iria usar para discriminar essas pessoas, considerando a disparidade existente entre elas. Ou seja, a gente vai dar um tratamento jurídico diverso entre essas pessoas ou entre esses grupos. Terceira, atina a consonância dessa correlação lógica com os interesses absolvidos no sistema constitucional e destarte judicializados. Ou seja, lembra quando a gente falou sobre a criatividade no exercício da jurisdição? Aqui requer muita criatividade. Vocês podem ver com essa definição abstrata do Celso Antônio Bandeira de Mello, de que forma que se resolveriam essas confusões entre tratar desigualmente as pessoas que são desiguais para garantir o mínimo de igualdade entre elas, considerando que elas não partem do mesmo patamar. E aí requer que a gente identifique quais são as formas, de que formas que elas são diferentes. E aí a gente tem, por exemplo,
coloquei só esse, né? Foi. Aqui tinha tantos casos, enfim. Eu acabei trazendo só da Lei Maria da Penha. Vamos pensar na Lei Maria da Penha, talvez seja o mais fácil nesse momento. ADC número 19. O objetivo da ADC era para que o STF declarasse a constitucionalidade de alguns artigos lá da Lei Maria da Penha. E aí o que o STF falou? O STF declarou constitucional, entendendo que o poder existente dentro daquelas relações de agressão entre homem e mulher, ou seja, das relações conjugais, das relações domésticas, eles conferiam diferentes posições de defesa e de exercício do poder realmente naquele meio. E aí o princípio da igualdade estaria em voga. Combate ao desprezo das famílias. Ao desprezo às famílias. Seria o quê? Esse tipo de relação tóxica corroeria as famílias como entidade protegida pela própria Constituição, considerando aí a mulher como célula básica. Ou seja, não seria inconstitucional, então, a existência da Lei Maria da Penha e dos artigos questionados, porque... Desculpa o barulho de novo. Porque as relações de poder existentes dentro daquela relação conflitante, elas não eram iguais, elas eram heterogêneas, ou seja, o homem, em determinado momento, acaba sendo o principal ator no desenvolvimento desse tipo de crime familiar. E aí, por esse motivo, fazendo esse tipo de ponderação que o Celso Antônio Bandeira de Mello fala pra gente, entendeu-se que não se estaria diante de uma discriminação, ou seja, de uma afronta ao princípio da igualdade, porque as relações existentes entre homem e mulher naqueles âmbitos familiares em que estão ocorrendo esse tipo de violência, eles não são iguais, eles não partem do mesmo princípio, eles são heterogêneos. Sobre a liberdade de manifestação de pensamento, a gente analisou até um Madin, se não me engano, acho que era Madin, sobre aquele autor do Rio Grande do Sul que publicou um livro com discursos antissemitas. E aí a questão era sobre se ele teria o direito à liberdade de expressão ou não, né? Esse era um dos julgados, inclusive, para trazer para vocês. E aí, liberdade de manifestação de pensamento abrange o quê? A liberdade de manifestação do pensamento, ou seja, da própria opinião, da expressão artística, né, enquanto artista, de se expressar da forma como quiser, e aí isso com uma ferida muito grande da ditadura militar, com os censores, né? Liberdade de ensino e pesquisa, liberdade de comunicação e informação, e aí garantindo liberdade de imprensa, e a liberdade de expressão religiosa. E aí entra a discussão sobre o discurso de ódio. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é proibido até determinado ponto, mas é permitido. Vamos falar assim, bem mais os Estados Unidos são bem mais permissivos quanto à aceitação de determinados discursos de ódio. Por todo esse histórico liberal, né, dos direitos fundamentais e da origem dos direitos fundamentais no país, eles não toleram qualquer tipo de restrição ao direito de liberdade de imprensa e ao direito de liberdade de opinião. Por isso, determinados discursos de ódio, eles permanecem sendo proferidos em sociedade. E aí, a relação é o quê? A liberdade de expressão, no Brasil, ela não é absoluta. Embora, por exemplo, nos Estados Unidos possa ser, segundo o entendimento da Suprema Corte. Encontra limitações no combate ao preconceito, à intolerância contra minorias estigmatizadas. A solução para controvérsias, então, seria a aplicação do princípio da proporcionalidade por meio da ponderação desses bens tutelados, ou seja, é o direito da liberdade de expressão posto à frente, por exemplo, do direito de não ser discriminados, lá no caso da Aydin, do livro antissemita.
Liberdade de expressão de pensamento. É isso mesmo, Robson. E, gente, espero não ter me alongado. Essa foi a aula de hoje. A gente finaliza direitos fundamentais, muito embora eu ainda quisesse ficar falando por algumas aulas sobre direitos fundamentais, a gente não vai ter tempo suficiente para isso. Nossa próxima aula é sobre princípios constitucionais. A gente falou sobre princípios de interpretação constitucional. Agora a gente vai para princípios constitucionais. E então, o próximo informe que eu passo para vocês é sobre prova, e aí eu detalho de novo o que vai cair na prova. Vocês já tiveram 2 simulados de teoria da Constituição, ou 1, acho que 2. E é isso. Alguma dúvida, gente? Obrigado, Leandro. Deu para entender mesmo? Todo mundo certinho? Eu tirei dúvida. Alguns questionamentos de vocês eu passei muito rápido, porque realmente a gente já viu na primeira parte. E como já fazem 2 semanas, pode ser que vocês tenham esquecido. Mas vejam a aula anterior ou leiam os livros, que é muito melhor. Aprendi mais hoje do que nas outras aulas. E sobre direitos processuais, deu para entender com o Cine Debate? O que vocês me dizem? O Cine Debate eu estava fora de área, vou ter que ver a aula e tal, vou fazer os questionamentos que o senhor fez lá. Que isso aí, mãe? Oi, irmã. Arruma o cabelo aí, mulher. Eu tô me arrumando. Tá fazendo o quê? Boa aula, professor. Abraço, até a próxima. Marisa! Vilma! Saudade! Perdi tudo. Montão. Eu também. Leandro! Oi, Saudade! saudade. Eu vou dar uma saudade pro Dads. Ei, Dads!